Nesta quarta videoaula, nós vamos estudar a divisão anatômica do sistema nervoso. Quando nós falamos sobre a organização do sistema nervoso, nós falamos de todas as estruturas demonstradas esquematicamente nessa imagem. Observe que em todas as regiões do corpo, no tronco, nos membros, na cabeça, nós temos estruturas do sistema nervoso. Por ser um sistema que se espalha, né, por todo o corpo, é necessário, é recomendado para o estudo desse sistema a divisão desse todo em partes. Aliás, anatomia significa divisão. E o que nós vamos fazer aqui é a divisão do sistema nervoso. Esse todo representado aqui nesse corpo, como que ele foi dividido, como que essa divisão foi padronizada para facilitar o estudo. Por isso que o título da aula é Divisão Anatômica do Sistema Nervoso. Então, olha só, quando a gente observa um sistema tão grande assim, a gente fala assim, puxa vida, tá grande demais. Vou dividir para facilitar o entendimento. Quando a gente observa todas essas estruturas, a gente identifica que existe uma grande massa que ocupa a posição central do corpo e que dessa massa que está no centro do corpo emergem, indo para a periferia, a outro tipo de estruturas do mesmo sistema. É por isso que a primeira divisão do sistema nervoso é dividir esse todo em dois grupos. Um grupo que está localizado aqui no eixo do corpo vai formar o que a gente chama de sistema nervoso central. E o segundo grupo, que vai na direção da periferia do corpo, tanto do tronco como dos membros, nós vamos chamar esse conjunto de sistema nervoso periférico. Essa segunda imagem mostra a mesma divisão comentada anteriormente. Tudo isso que está em marrom e em azul faz parte do sistema nervoso, mas o que está aqui no eixo do corpo forma o que a gente chama de sistema nervoso central, e todos esses longos filamentos na direção da periferia formam o que a gente chama de sistema nervoso periférico. Aqui, então, nós temos praticamente em evidência as estruturas que formam o sistema nervoso central. Só que quando a gente observa toda essa massa localizada no eixo do corpo, a gente acha que isso ainda está muito grande. Então, vamos pegar o sistema nervoso central e vamos dividi-lo para facilitar o estudo. É uma divisão didática. O que a gente observa? O sistema nervoso central ele está organizado como uma grande massa globosa, guardada pelos ossos do crânio, e uma parte longa e cilíndrica guardada pelos ossos que formam a coluna vertebral. Então, o sistema nervoso central vai ser dividido em encéfalo e medula espinhal. Essa imagem aqui mostra o sistema nervoso central
formado por duas grandes estruturas. A que fica guardada dentro da caixa craniana, encéfalo. A que fica guardado dentro da coluna vertebral, medula espinhal. O que a gente faz? A gente agora pega o encéfalo e vamos observar esse encéfalo. Puxa vida, ainda está muito grande. Precisamos pegar esse todo e dividir para facilitar o estudo. Quando a gente pega a massa encefálica como um todo, nós encontramos essa vista que é superior, essa vista que é lateral e essa vista que é inferior. Pois bem, na vista superior, nós encontramos o tecido organizado sob o mesmo padrão. O padrão em que o tecido está separado por linhas tortuosas. Essas linhas tortuosas são chamadas de sulcos. E entre os sulcos existe uma grande massa de tecido chamada de giros. Então, o encéfalo nessa vista superior é uma grande massa globosa formada por vários sulcos tortuosos que delimitam grandes giros. Aqui, a única divisão possível é separar o encéfalo em duas metades. Portanto, eu tenho aqui uma metade. Essa metade é hemisfério cerebral ou hemisfério encefálico direito e hemisfério encefálico esquerdo. Já na vista lateral, e aqui eu tenho a vista lateral esquerda, porque essa é a parte anterior do encéfalo, essa é a parte posterior. Então, nós estamos vendo a vista lateral esquerda. Eu observo que, além daquela organização já reconhecida na vista superior, em que o encéfalo tem grandes sulcos tortuosos delimitando giros, existe também aqui na base posterior do encéfalo um tecido encefálico organizado com outro padrão. Aqui os sulcos são mais retos, são mais lineares. E entre os sulcos existe uma pequena massa encefálica. É como se essa região fosse uma miniatura dessa primeira que nós já analisamos. Se essa região aqui eu der o nome de cérebro, aqui seria o cérebrozinho. E cérebrozinho no português é cerebelo. Então, olha só, essa grande massa que é o encéfalo já pode ser dividida em duas regiões, cérebro e cerebelo. Só que eu observo que bem na frente do cerebelo existe uma organização diferente do tecido, que fica mais evidente na vista inferior. Porque olha só, aqui eu tenho as linhas tortuosas, os sulcos tortuosos delimitando grandes giros. Toda essa região aqui, ó, é a região do cérebro. Porque onde os sulcos são lineares, delimitando pequenas áreas,
Essa região é a região do cerebelo, que também tem uma metade à direita e uma metade à esquerda. Mas aqui no meio existe uma organização diferente do tecido. Aqui eu observo que o tecido, ele só é um tecido ímpar, não tem de um lado e de outro. E se eu considerar que cerebelo e cérebro fazem parte de uma grande copa de árvore, o tronco dessa árvore é esse tecido que está aqui no meio. Então, o tronco do encéfalo é chamado de tronco encefálico.